Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no meu canal. Eu sou Adriano Barbosa e hoje eu vou falar para você que utiliza planilhas eletrônicas ou que precisa utilizar planilhas eletrônicas para fazer junção de dados, para pegar aquele dado que está em uma fonte, juntar com o dado de outra fonte, para montar aquele relatório bonito para o seu chefe, para fazer a sua tomada de decisão da melhor maneira possível, seja no Excel, seja no LibreOffice, seja no Google Sheets. E ainda de bônus eu vou mostrar para vocês como fazer isso com linguagem de programação lá no final. Então, se você quer aprender isso, se você quer melhorar o seu dia a dia, vem comigo nessa jornada, fica comigo até o final do vídeo que você vai aprender tudo isso. E delimitando o nosso trabalho, o objetivo é mostrar como juntar dados utilizando planilhas eletrônicas e algumas das suas funções, seja no Excel, no LibreOffice ou no Google Sheets. Mas por que nós precisamos fazer isso? Porque é comum no dia a dia nós analisarmos, tomarmos decisões em cima de relatórios. Seja você que está gerando a informação para tomar essa decisão, ou seja você que está gerando a informação para outra pessoa tomar a decisão. E geralmente nesse trabalho nós combinamos os dados que vêm de fontes diferentes para otimizar essa informação, para gerar uma informação de qualidade, para que as pessoas que forem tomar decisões tenham a sua vida facilitada e sejam mais assertivas. E nem sempre quando você está buscando esses dados, eles vão vir perfeitamente para você. Você vai precisar fazer o tratamento, vai precisar juntar mais de uma informação. Então esse é o motivo que nos justifica a aprender, a entender como funciona essa junção de informações, de dados, dentro de uma ferramenta, de uma planilha eletrônica. E para esse exemplo, para contextualizar isso e para a gente colocar a mão na massa, ou colocar a mão no teclado e fazer a nossa planilha, nós vamos entender o primeiro exemplo. Então, nosso objetivo é partir de um contexto onde eu tenho dois conjuntos de dados distintos que têm alguma coisa em comum, no caso, o código da conta desse lado e aqui o código da conta, que me identifica quem é quem, e a partir desse cenário eu consigo fazer uma junção dos dois de forma assertiva. E aí, dentro de um exemplo assim simples, você pode estar se perguntando, mas por que aprender a fazer uma junção dessa dentro de uma ferramenta, sendo que eu posso preencher na mão, só tem 3 registros? Tudo bem, mas quando você vai para um cenário onde você vai ter planilhas com 1000 registros, 4000 registros, 10.000 registros, fazer uma tarefa dessa forma manual não é o melhor caminho. Então vamos colocar a mão na massa. Eu tenho aqui alguns dados que eu já preparei de exemplo. Depois eu vou disponibilizar isso no link do vídeo. Está lá no GitHub. Vocês podem baixar e fazer com base nesse mesmo modelo que eu vou trazer. Então eu tenho aqui uma planilha como base. Vou começar mostrando para vocês isso no Excel. Então a gente vai abrir a planilha no Excel e vamos aprender como resolver esse problema, esse primeiro problema, utilizando o Excel. Então eu tenho aqui a nossa base de dados fictícia, o nosso relatório, onde eu tenho aplicações, onde eu tenho uma conta. E no primeiro exemplo eu preciso trazer aqui a informação, seja nessa coluna, ou seja aqui depois, inserindo uma nova coluna, qual que é o nome dessa conta. Então essa é a nossa primeira necessidade, juntar a informação para facilitar quem vai utilizar esse relatório final. Então eu tenho aqui as contas, nesse primeiro modelo, onde eu tenho de um lado o identificador da minha conta e de outro eu tenho o nome da conta. Eu poderia ter mais informações aqui, mais colunas nessa minha base de dados. Mas vamos lá. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, esse problema, quando você tem um identificador único que te identifica aqui e na outra base de dados, você consegue, através desse identificador,
buscar a informação que você precisa. Assim como num índice de um livro. Quando você está interessado em um determinado assunto em um livro, você vai até no índice, procura o tema relevante para você e aí você consegue enxergar qual a página que está essa informação e de forma rápida você consegue chegar nela. Dessa mesma forma, de uma analogia, nós temos esse funcionamento aqui no Excel, numa das funções que nós podemos utilizar para fazer isso. Existem várias fórmulas, várias funções de resolver, porém, aqui eu vou demonstrar como fazer isso, primeiramente com um PROC-V. Então, para escrever uma fórmula, uma função dentro do Excel, nós utilizamos sempre o sinal de igual e então escrevemos o nome da nossa função. Eu quero fazer um PROC-V. O PROC-V ele vem de procura na vertical. Por que procura na vertical? Porque nós vamos informar um determinado valor. No caso, eu quero buscar o nome da conta. Se você observar, o Excel ele sugere a função que você digitou e ele mostra quais são os parâmetros que ele espera para que essa função funcione corretamente. Então, a primeira coisa que ele precisa receber como parâmetro é o valor que vai ser procurado. No caso, eu quero procurar pelo código da conta. Então, beleza, eu marquei aqui C2. E aí eu coloco um ponto e vírgula. Tá vendo que depois do valor procurado eu preciso colocar um ponto e vírgula? Então, vou colocar um ponto e vírgula. Agora ele me pede uma matriz, uma tabela. O que é uma matriz? Uma matriz é um conjunto de dados onde eu tenho colunas e linhas. Então ele pede para mim uma matriz de tabela. Essa matriz tabela é o local onde ele vai fazer a busca pela informação. Então nós vamos lá na conta, a minha matriz tabela está aqui. Começa no A2 e vai até o B3. E aí, quando o Excel nessa função PROC-V vai fazer a busca, o que ele vai fazer? Ele vai procurar sempre na primeira coluna que você está selecionando daquela matriz e depois vocês vão especificar, né, no próximo parâmetro qual é a coluna ou o índice de coluna que você quer que o Excel retorne. Se eu selecionar, por exemplo, somente a primeira coluna, ele vai procurar o código da conta, porém eu só consigo retornar o código da conta, porque eu só tenho essa coluna na minha matriz. Logo, se eu quero trazer o nome da conta, eu preciso selecionar a minha matriz por completo. Poderia selecionar mais colunas se eu tivesse mais colunas para frente, mas não é o caso. Então vamos selecionar a nossa matriz, colocar um ponto e vírgula, e agora nós vamos informar qual é o índice de coluna que eu quero que retorne. O índice é o número da coluna. Então aqui eu selecionei duas colunas e quero que retorne para mim a segunda, é onde está o nome, eu vou colocar que o índice é o 2. Se eu tivesse selecionado 3 colunas e quisesse que fosse retornado para mim a terceira coluna, eu ia informar o número 3. Se eu quiser trazer só o ID, seja só para fazer uma comparação, se a informação que eu estou procurando existe do outro lado, eu poderia utilizar aqui 1. Mas eu vou utilizar o 2, porque eu quero que retorne a segunda coluna da matriz. Feito isso, nós temos que informar o último parâmetro, que é um parâmetro que vai configurar se o Excel deve retornar para nós um valor. Se ele encontrar esse valor e for exato ao que você está procurando, ou se ele quer retornar um valor aproximado. Para a gente ter uma forma assertiva, nós precisamos buscar correspondência exata, que é o valor falso. Então a gente vai informar falso. E por fim, fechar aqui o parêntese da nossa função. Feito isso, o Excel foi lá no nosso índice, procurou aqui onde ele encontrou o código da conta e verificou a coluna 2, no caso da nossa matriz, e retornou o valor dela. Então aqui nós temos para esse exemplo a conta B como descrição, porque aqui no nosso índice o 2 é a conta B. E aqui então 2B. Dessa forma basta eu arrastar
a nossa fonte de dados, mas antes disso, como eu tenho aqui, né, uma matriz onde eu selecionei e ela é num tamanho fixo, à medida que eu arrastar para baixo a minha função, o Excel ele vai mudar a referência. Note que na primeira linha, a minha matriz é A2, B3. Na segunda linha, quando eu arrastei, o Excel arrastou proporcionalmente a minha referência. Então agora ele está falando que a minha matriz é A3 e B4. O que vai acontecer quando eu descer mais para baixo? Ele não vai encontrar mais, porque se a gente for verificar lá no nosso contas, a referência vai estar apontando para o 4 em diante, onde não tem dados. Então nós precisamos resolver isso fazendo o travamento das nossas células, colocando um cifrão antes do caractere que identifica a coluna e um antes do caractere que identifica a linha. Nós podemos fazer isso pressionando o F4, né, ao clicar dentro da referência. Dessa forma, nós temos uma referência congelada, fixa, né? Ela não vai mudar à medida que eu arrasto os dados. E assim eu consigo preencher a minha planilha como um todo e fazer essa função, né, de forma bem assertiva. Então esse é o PROC-V e dessa forma nós conseguimos juntar os dados aqui no Excel. Este é o primeiro exemplo. Agora nós vamos fazer essa mesma coisa utilizando o LibreOffice. Então eu vou abrir aqui uma planilha que eu já deixei preparada no LibreOffice. Para quem não conhece, o LibreOffice é uma ferramenta de planilha eletrônica muito semelhante ao Excel. Então aqui eu tenho a mesma planilha, né, de base que eu utilizei, por exemplo, no Excel, eu vou fazer aqui no LibreOffice. Então eu vou incluir uma nova coluna. Se vocês observarem, é muito semelhante, né, a estrutura de uma planilha eletrônica. O que muda de uma para outra é o local onde as coisas estão no menu. Mas isso não pode ser um impeditivo para você conseguir executar a sua análise de dados. Então não se prenda à ferramenta, se prenda ao processo, tenta entender como funciona e replica isso em qualquer ferramenta que você vai utilizar. Então aqui eu quero o nome da conta. Nome da conta. E aí da mesma forma que no Excel nós temos o nosso PROC-V. Então estou preenchendo ali PROC-V. Ele também sugere para nós que ele quer um critério de pesquisa, né? Lá no Excel ele dizia o valor procurado, esse é o critério de pesquisa, é praticamente a mesma coisa. Então eu quero buscar o valor da coluna C2, que é o código da minha conta, ponto e vírgula. Qual que é a matriz? Então vamos lá para a matriz, contas, vou selecionar do A2 ao B3, eu já vou pressionar o F4 para ele congelar a minha célula, vou colocar um ponto e vírgula, vou informar qual é o índice que eu quero que retorne, no caso é o 2, porque eu quero que retorne a segunda coluna da matriz onde eu selecionei, e por fim eu vou escrever falso, porque eu quero que retorne exatamente se encontrar. Se não encontrar, ele vai retornar para mim um ND, que é de não disponível, e aí, obviamente, é porque ele não encontrou, não é um erro da função. Então, no caso aqui eu tenho conta A, conta B, né? E é só eu replicar para as demais, assim como foi feito no Excel. Então, da mesma forma, em duas ferramentas diferentes, a gente já viu esse primeiro exemplo. E aí o que eu falei sobre o erro, digamos que eu tivesse um 3, que eu não tenho lá na minha tabela de referência, o Excel retorna para nós um n/disp, que não é disponível, né? O Excel não, o LibreOffice nesse caso. No Excel não é diferente. Se eu tiver aqui um índice 3, ele vai voltar n/d, que é um dado que não está disponível. Então, não é um erro, e sim é que ele não encontrou a referência daquilo que a gente está buscando. Voltando aqui, agora nós vamos fazer a mesma coisa lá no Google Sheets. Então, nós vamos pegar aqui uma planilha no Google Sheets.
E aí eu vou importar, né, uma planilha, essa mesma que eu utilizei de base. Então eu vou importar essa planilha. Eu vou mandar fazer o upload e vou procurar essa minha planilha que está aqui na minha pasta de dados de exemplo. Então vou pegar a mesma que eu utilizei no Excel. Como eu não salvei ela ainda, eu imagino que ela vai subir no modelo que eu tinha antes. Como eu criei uma planilha nova e estou importando, ele está pedindo se eu quero substituir ou criar uma planilha. Eu vou substituir a planilha que eu estou, porque eu acabei de criar ela. Então vou importar dados e assim que ele terminar nós vamos fazer o nosso PROC-V. Então ele trouxe aqui as nossas contas e ele trouxe aqui o nosso modelo de aplicação. Da mesma forma que no Excel, que no LibreOffice, eu posso fazer aqui também a nossa função PROC-V. Então vamos buscar o nome da coluna, nome da conta, no caso, utilizando a nossa função PROC-V. E aí da mesma forma, aqui também ele sugere qual que é a chave de pesquisa. No meu caso, eu quero buscar pelo ID de conta. Qual que é o intervalo? Aqui não é matriz, é o intervalo. Então a gente vai lá em contas, vamos selecionar um intervalo. Da mesma forma, vamos congelar o intervalo com F4, ponto e vírgula. E aí qual é o índice que eu quero que retorne? Eu quero que retorne a coluna 2. Então vou colocar 2. E por fim, correspondência exata, então eu vou colocar o parâmetro falso. E aí o Excel, o Google Sheets também calcula, nós podemos replicar isso daqui. Nós fizemos a nossa junção dos dados. Então a gente fez o primeiro exemplo em 3 ferramentas distintas. Agora a gente vai voltar aqui para o exemplo para entender o próximo caso onde nós precisamos utilizar também de planilhas para juntar informações. Então agora aqui no exemplo 2, nós temos uma planilha diferente. O exemplo é semelhante, nós precisamos buscar pelo ID da conta o código, o nome da conta. Porém, a nossa planilha está no formato wide. Nós chamamos de wide um formato onde os meus dados eles são colocados em colunas. Diferente do modelo antigo, que nós chamamos de long, onde os registros de dados são colocados em linhas. Então, esse modelo wide, para alguns casos, ele é melhor de visualizar, porém, para trabalhar com dados, geralmente é mais ruim. E aí você precisa inverter essas informações para o modelo long para que você consiga trabalhar. Porém, nesse caso, nós temos solução para fazer essa busca sem ser utilizando o PROC-V. Nós temos uma variação da função PROC-V que se chama PROC-H. E aí eu consigo fazer a mesma coisa quando eu tenho uma planilha na horizontal e não na vertical. Então vamos lá primeiro no Excel, onde nós vamos simular. Eu vou fazer agora aqui de novo, mais uma coluna, e eu vou fazer aqui com PROC-H. E aí da mesma forma que nós fizemos o nosso PROC-V, nós vamos fazer agora o nosso PROC, porém vai ser H, porque nós queremos buscar uma informação que está numa estrutura na horizontal. E aí o valor procurado vai ser a minha conta, como era antes. Depois a nossa matriz ou tabela vai ser a nossa tabela, onde tem os dados. Se eu tivesse mais informação para baixo, também poderia selecionar. E aí eu vou colocar já um F4 e agora eu vou colocar um ponto e vírgula para mim colocar qual que é o índice que identifica a linha que eu quero que ele retorne. Ao contrário lá do PROC-V que eu tinha que informar a coluna, agora eu informo a linha. Mas em resumo é a mesma coisa, nós vamos colocar 2 porque o nosso dado vai ser buscado a partir da primeira linha. Opa, vamos voltar lá, escrever novamente porque eu cliquei sem querer e saiu da tela. Então vamos PROC-H, o valor procurado é a conta, ponto e vírgula, volta lá na conta wide, seleciona o intervalo, F4. E aí como eu estava falando para vocês, o Excel vai procurar a partir da primeira linha a informação onde tem o identificador e vai retornar a coluna que nós especificarmos
na coluna que nós especificarmos qual linha que ele quer que retorne. Então, nesse caso, eu selecionei duas linhas e o ID, né, o índice da linha, vai ser a 2, porque eu quero que retorne a informação que está na linha 2. E aí, por último, eu coloco aqui falso, para ele retornar apenas se encontrar exatamente o que ele está procurando. Então, nós temos aqui agora a mesma informação. E aí, esse modelo se repete também para o LibreOffice. Vamos fazer aqui da mesma forma. Então, a gente vai colocar, inserir numa coluna antes, proc h. Vamos escrever a nossa função, proc h, onde nós vamos buscar pelo ID da conta. E lá na nossa tabela, na nossa matriz, nós vamos selecionar as informações, vamos dar um F4 para congelar a referência, informar qual é a linha que quer que retorna, 2 no caso, e falso para a correspondência exata. Nesse caso, vocês reparem que o LibreOffice retornou para mim não disponível. Isso pode acontecer, às vezes, quando a sua fonte de dados ela está com um campo aparentemente de número, porém, na verdade, está como texto. Se a gente for aqui, provavelmente, como estava no cabeçalho essa informação que eu gerei a partir de uma planilha, ele entendeu que é texto. Se vocês reparar aqui, onde aparece a fórmula, vocês veem que tem uma aspa simples no começo, porque o LibreOffice está entendendo que é um texto. Eu vou tirar isso para arrumar, agora vai ser número. E a partir do momento que é número, ele é exatamente igual ao que a gente pediu aqui e vai funcionar o nosso PROC-V. Então, nesse caso, o tipo do dado também influencia. Se eu tenho um 2 em formato de texto, o meu PROC-V nem sempre vai conseguir buscar. Beleza? Então, a gente vai fazer o mesmo caso também aqui no Google Sheets. Eu vou inserir uma nova coluna e vou escrever aqui PROC-V, PROC-H. E aí vamos escrever a nossa função, PROC-H, qual é a chave que eu quero que busque, qual é a nossa matriz de referência. Vamos de novo, PROC, deu uma travadinha, mas a gente vai escrever novamente, PROC-H, a chave de busca, a nossa tabela de referência, no caso vai ser esse intervalo, eu vou dar um F4, eu quero que retorne a segunda linha e a correspondência tem que ser exata. Feito isso, aqui também deu o mesmo erro no Google Sheets, porque da mesma forma que no LibreOffice, provavelmente aqui está como texto. Então a gente pode mudar isso aqui para número. Vamos ver se o tipo de dados aqui ele está número, beleza? Para ter certeza. E agora ele buscou corretamente, PROC-V. Então a gente fez, né, com o PROC-V e com o PROC-H, a gente conseguiu solucionar o nosso problema de cruzamento de dados em 3 ferramentas diferentes. Agora tem mais um caso, a gente vai voltar aqui para o nosso slide. Agora eu quero trazer mais um caso aqui para vocês, onde o PROC-V não vai funcionar. É um cenário quando nós temos uma base de dados que o identificador ele está para frente da informação que a gente quer retornar, como é esse exemplo. Por exemplo, eu tenho aqui o ativo, que é um código do ativo, 1, 4 e 5. Eu tenho uma tabela com os ativos, 1, 2, 3, 4 e 5. E eu quero transformar isso nessa tabela aqui de baixo. Porém, como o PROC-V ele faz a busca a partir da primeira coluna da matriz, se eu tentar fazer um PROC-V aqui, não vai ser possível, porque a minha primeira coluna, onde está o código, deveria ser o ID e não o ativo.
Obviamente é fácil de resolver isso invertendo as colunas, mas nós temos uma forma de fazer essa busca sem ser necessário fazer essa inversão. Então eu vou demonstrar para vocês, primeiramente no Excel, onde nós vamos utilizar uma outra função. Então o objetivo aqui vai ser trazer na frente do ativo o nome do ativo. Porém, se a gente for olhar nos ativos, a nossa chave está aqui. Então se eu for informar a matriz para procurar pelo ativo, eu não consigo dizer para o Excel buscar na segunda coluna, ele sempre vai buscar na primeira coluna, e aí ele não vai achar o ativo. Então para isso nós utilizamos a combinação de duas funções. Primeiro, o índice, que é uma função que vai buscar um índice e a partir dele trazer um valor dentro de uma matriz, e combinado com uma função chamada corresp, nós vamos buscar o índice da matriz que corresponde a um determinado valor. Então, como que funciona isso? Eu vou até aumentar um pouco aqui a visualização para vocês conseguirem enxergar a escrita dessa função. Então, nós começamos a escrever a função índice, que o Excel sugere para nós, né? Índice. O que essa função faz? Ela retorna um valor ou uma referência da célula na intersecção de uma linha e coluna específica dentro de um intervalo, dentro de uma matriz. Então eu vou especificar primeiro qual é a matriz aonde eu vou buscar a minha informação. Então nós vamos lá para dentro da nossa matriz onde estão os ativos, que eu tenho uma matriz que vai de 2A até 6B. Então eu tenho uma matriz de 5 linhas e 2 colunas. Feito isso, eu vou congelar já da mesma forma que a gente fez antes nos outros exemplos. Para não ter problema, vou colocar um ponto e vírgula, e aí ele pede para mim qual que é a linha que eu quero retornar dessa matriz. E aí como que eu vou descobrir qual é a linha que eu quero retornar? Eu vou descobrir através da função corresp, que é uma outra função do Excel, e essa função ela vai pedir para mim qual valor que eu quero procurar. Nesse caso, eu quero procurar o código do meu ativo. Então, selecionei ele ali. Eu vou colocar um ponto e vírgula. Ele vai pedir para mim qual é a matriz procurada. Então, eu vou lá de novo nos meus ativos. E agora eu vou passar uma matriz para ele procurar o código. Então, eu posso passar somente essa matriz aqui, de 5 colunas, de 5 linhas e uma coluna. Também vou congelar, ponto e vírgula, e ele pede para mim aqui também se eu quero que traz exatamente na correspondência exata. Então eu vou colocar aqui, nesse caso dessa função agora é 0, correspondência exata. Feito isso, eu fechei aqui, se vocês observarem aqui em cima, eu fechei toda a minha função corresp. E essa função corresp, quando ela for resolvida, ela vai retornar para mim o número da linha que corresponde ao valor que foi encontrado. Então, por exemplo, se eu estiver buscando o ativo 1, qual é o resultado de corresp? Vai ser 1, porque ele está na primeira linha da matriz. Então, vai ser passado 1 como parâmetro para a função índice, no número de linhas, para ele saber qual é a linha que tem que retornar. Feito isso, basta agora eu pôr um ponto e vírgula e dizer para a função índice que eu quero que retorne a coluna 1, que é a minha primeira coluna da matriz. Dessa forma, ele vai encontrar o valor pelo código e vai retornar para mim a descrição dentro daquela matriz. Então, é uma forma de contornar o PROC-V, que não é possível fazer quando a coluna objetivo antecede o código. Nesse caso, a gente utiliza o índice e corresp. Então, essa função índice e corresp ela pode ser utilizada para vários fins, né? Não só para isso, mas eu trouxe ela nesse exemplo. E agora nós vamos fazer a mesma coisa no LibreOffice e depois no Google Sheets. Então vamos já para o LibreOffice e vamos repetir o nosso experimento inserindo uma nova coluna depois de ativo, que vai ser o nosso nome de ativo. E a gente vai fazer o nosso índice
índice. Observem que tem um acento na função, no caso o LibreOffice ele exige ela, o Excel também. Então a função índice, abre parênteses, mesma história, ele pede para mim a referência. O que é essa referência? É a nossa planilha onde estão os ativos, é a nossa matriz, que vai de A2 até B6. F4 para travar a referência. Depois o segundo parâmetro que ele nos exige é o nosso número de linhas. Então a gente vai usar aqui agora a função corresp para buscar o nosso valor, que é o ativo, dentro da nossa matriz de busca, que vai ser dentro da tabela ativos, a segunda coluna. Então nós selecionamos de B2 a B6, também congelado. Nós queremos que traga somente a correspondência exata, então vamos usar um 0, fechar a nossa função corresp e informar qual que é a linha da matriz inicial que a gente quer que retorne, no caso 1. Feito isso, nós temos ali também a informação vindo lá da nossa tabela ativos. E o terceiro modelo é lá na planilha do Google Sheets, onde nós vamos fazer exatamente a mesma coisa. Inserir uma nova função com o nome do ativo, nova coluna, perdão. Vou até dar um zoom aqui também para ficar mais fácil de enxergar. E agora nós podemos escrever aqui o nosso índice, que também existe aqui. Qual é a nossa referência? É a nossa tabela de ativos. F4 para congelar. Qual é o número de linhas? Aí nós vamos usar a função corresp para descobrir isso. Para a função corresp nós vamos passar o nosso código de ativo. O intervalo onde vai buscar o código está na coluna B. Então vou passar aqui, o intervalo ele tem que ser do mesmo tamanho, né, do número de linhas da matriz inicial que eu coloquei, senão ele não vai conseguir encontrar. Vou dar um F4. Vou dizer que eu quero que traga somente se for exato. E por fim, informar o número da coluna que eu quero que retorne a informação. E aí nós temos também da mesma forma funcionando aqui no Google Sheets. Então a gente conseguiu resolver aí, né, esse cenário, né, essa necessidade, a gente conseguiu resolver ela de 3 maneiras distintas, né? O exemplo 1, o exemplo 2 e o exemplo 3, onde é uma alternativa para o PROC V. E agora eu vou demonstrar, para finalizar aqui, como pode ser feito isso, né, utilizando linguagem de programação, utilizando aí eu vou fazer em 2 modelos, um em Python, utilizando o Google Colaboratory, onde você consegue rodar os códigos lá dentro, e outro usando o R junto com o RStudio para demonstrar como essa junção de dados também pode ser feito. Aqui eu vou ter apenas em mostrar o processo de junção, eu não vou explicar código, eu não vou ensinar vocês a programarem, é só para dar a noção de que é possível fazer e como funciona. Futuramente eu vou mostrar como utilizar isso e se vocês tiverem interesse, aí vocês podem aprender isso a fundo. Então eu vou iniciar aqui pelo RStudio, né, onde eu vou demonstrar como seria resolvido esses problemas, né, de junção de dados utilizando uma linguagem de programação. Então esse é o R, nós temos aqui, né, uma IDE, né, que é um ambiente de desenvolvimento, onde eu tenho desse lado esse quadro aqui é um script, é um arquivo de texto onde eu escrevi, né, os comandos que o R vai interpretar e eu salvo e toda vez que eu preciso executar isso, eu consigo abrir ele e executar. E o R também tem aqui a linha de comando onde eu posso, né, interagir diretamente com ele. Por exemplo, eu posso fazer uma conta aqui de 1 mais 1 é igual a 2. Então se fizer aqui 15 vezes 15, eu tenho lá 225. Então ele consegue, eu consigo interagir diretamente com o R aqui. Porém, obviamente é melhor quando você trabalha com script, porque você consegue reaproveitar isso depois. Então eu não vou entrar em muito detalhe de programação nem de código,
Eu só vou demonstrar para vocês como resolver aquele problema aqui. Primeiramente, eu utilizo aqui algumas bibliotecas, né, que são códigos de terceiros que já estão disponíveis e têm funcionalidades que facilitam o nosso trabalho. É como um livro de receitas de alguém que pode ser utilizado para aprender a fazer alguma coisa. No caso aqui, o R vai utilizar essas bibliotecas para aprender a resolver os problemas que eu estou passando para ele aqui. Então, nessas três primeiras conjuntos de linhas aqui, são as importações. É como se eu abrisse a planilha do Excel, igual nós temos lá no Excel. Vocês viram que eu executei as três linhas e eu tenho aqui a minha planilha, exatamente igual lá. E agora, esse terceiro conjunto de dados, ele vai fazer uma junção a partir da primeira planilha, né? Assim como nós fizemos a partir dela a busca lá no Excel, aqui também eu faço uma busca utilizando um left join, que é para trazer as informações a partir dessa tabela, que seria da esquerda, juntando com ativos na primeira linha, através, né, pelo ativo igual a ID ativo, no caso da conta, conta igual a ID conta. Então, ao fazer isso, vocês vão ver que vai gerar aqui uma outra planilha, que vai ser a saída, onde nós podemos observar que já tem o ativo e a conta. Então, vocês viram que é bem mais prático de fazer a junção, né? E se eu tivesse 1 milhão de linhas, seria o mesmo trabalho. E aí, então, obviamente, eu consigo escrever isso aqui de volta numa planilha, como resultado. E aqui eu posso escrever separado, né, também, com um exemplo ali em CSV. Então, existem várias possibilidades de tratamento aqui dentro. Mas de forma bem simples, tudo que nós fizemos no Excel e no LibreOffice, a gente faz aqui no R também. E agora, por último, para fechar a nossa jornada, eu vou fazer isso aqui também utilizando Python. Porém, eu não vou usar um ambiente Python aqui na minha máquina. Eu vou utilizar uma ferramenta que é o Google Colaboratory para facilitar. Então, eu vou entrar lá no Colaboratory. A ferramenta Google Colaboratory, ela fornece ali a opção de você criar um ambiente Python para escrever código em Python e poder executar esses códigos. Então, vamos abrir aqui um modelo que eu já tinha feito antes. Nós poderíamos criar um novo notebook. Eu vou abrir para vocês verem como que funciona, mas depois eu vou usar o que eu já tenho. Então nós criamos ali um notebook que eu posso executar comandos em Python, assim como eu fiz lá no R. Mais um. A primeira vez que executa ele demora um pouco porque ele vai iniciar uma máquina, né, dentro do ambiente do Google para conseguir fazer isso. Então, deu o mesmo resultado que eu fiz lá antes. E aqui eu posso montar o meu código também em forma de células. Eu vou criando células, colocando o código, executando esses códigos. Eu posso colocar células de texto também formatadas para documentar o meu código, para colocar por que eu fiz aquela decisão, por que eu fiz daquele jeito. Então isso é bem útil, né? Esse tipo de ferramenta se chama notebook, e aí nós vamos demonstrar aqui todo aquele trabalho de junção de dados também numa ferramenta dessa. Então vou abrir esse juntar dados que eu já tinha montado e vou demonstrar para vocês aqui, né? Nesse caso eu utilizei aqui uma biblioteca também que se chama Pandas, né, do Python. Aí fazendo a leitura das planilhas exatamente igual nós fizemos no R também. Vou carregar a planilha de ativos, depois a planilha de contas. Opa, ele deu um erro aqui porque eu não tenho essa planilha. Como o Google instancia essa máquina temporariamente, você precisa subir os arquivos para ele. Então tem aqui uma aba de arquivos. Ele está me dando erro aqui porque eu não subi esse arquivo. Ele não sabe de onde que vai vir a informação. Então tem que pegar essa planilha e eu vou subir ela para lá. É a mesma planilha que a gente usou. Então vou trazer aqui, ó. Arrastei aqui. Ele vai me dar um alerta, ó, justamente para evitar ter esse problema que eu tive agora. Relembre que os arquivos feito o upload aqui serão deletados
quando o runtime for reciclado. O que é o runtime? É a máquina que ele criou para executar esse nosso código. Então dei um OK, né? Mas eu tinha esquecido disso. Então vamos executar novamente. Agora eu tenho minha planilha. Então ele consegue abrir ela, consegue mostrar para mim as tabelas exatamente igual a gente viu lá no nas outras planilhas, né? E aí aqui, para mim juntar toda essa galera, igual nós fizemos no R também, eu utilizei um merge a partir de aplicações, que é essa minha tabela aqui, aplicações. Então, vou fazer um merge em ativos, né, como exemplo. E aí eu especifiquei também que eu quero left, né, para ele trazer para mim mesmo, se ele não encontrar registro, nem que traga um not null ali para mim. E especifico a chave que eu quero do lado esquerdo e do lado direito. Então vamos fazer aqui, ele vai gerar para mim uma tabela chamada resultados. E eu posso exportar isso aqui de novo para um arquivo ali CSV, ó, ele gerou lá embaixo. Se eu mostrar aqui resultado para vocês, ele vai imprimir ali, né, a tabela juntando aqui o ativo e o ID ativo. Dessa forma a gente encerra a nossa jornada. Eu agradeço imensamente de coração você que me acompanhou até aqui. Espero que tenha gostado. Deixa o seu like, compartilha, toca o sininho, faz toda essa trilha que você já sabe que tem que fazer. Se gostou, é claro. Se não gostou, pode comentar aí que a gente vai procurar melhorar. E eu espero ver vocês muito em breve. Um abraço e até mais.